Abandonando o seu primeiro amor. Capítulo 1. O câncer da carnalidade. E se conseguíssemos voltar no tempo 25 anos e apagar todas as músicas que falam de alguém que foi abandonado, o número de canções disponíveis provavelmente seria cortado pela metade. Uma música que teria desaparecido seria o sucesso dos anos 70 de Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, 50 maneiras de abandonar o seu amor. Partindo de nossa cultura secular, é fácil chegar à conclusão de que estamos numa crise de amor que não é de hoje. A crise do mundo se apresenta de duas formas. Primeiro, parece que ninguém sabe como manter o amor vivo, como deixar a chama acesa e o fogo queimando. Segundo, a impressão é de que todo mundo está abandonando o seu verdadeiro amor. Bem, sou testemunha de que a Igreja também passa por uma crise amorosa. Temos muitas dificuldades em manter o nosso primeiro amor em seu devido lugar. O título deste livro sugere que é possível que nós, crentes, venhamos a abandonar nosso primeiro amor. Jesus mesmo disse isso para um grupo de crentes na igreja em Éfeso, Apocalipse 2:4. Logo de início temos um problema. Como coloquei no prefácio, somos pessoas imperfeitas vivendo num mundo imperfeito, e isso facilita a inversão da ordem de nossas prioridades. Geralmente erramos quando colocamos nossos olhos e corações em algo além de Cristo. Isto se chama deixar o primeiro amor, e só existe um remédio para isto: voltar a Ele. Se você já se perdeu alguma vez, porque fez uma curva e saiu da estrada onde deveria estar, sabe que deve fazer um retorno. Na verdade, se você é como eu, vai querer voltar para o caminho certo, tão logo perceba que está no caminho errado. Mas, antes de retornar, você precisa saber onde está, descobrir onde errou e refazer o seu caminho. É possível que você abandone o seu primeiro amor, e a melhor coisa a fazer nesse caso é identificar as atitudes que o tiraram do caminho e lidar com elas. E o que quero mostrar nestes primeiros capítulos? O primeiro desses, ladrões de amor, é a condição espiritual que o Novo Testamento chama de carnalidade. Seja em nossa vida individual, familiar, na igreja ou na sociedade, muitas coisas que estão erradas conosco podem ser atribuídas à nossa própria carnalidade. Deus tem muitos filhos que não sabem a qual família pertencem. Eles estão tentando viver com Cristo e com o mundo ao mesmo tempo. Essa situação leva a orações sem respostas, fraqueza emocional e física, perda de paz, ausência de alegria e diversos tipos de enfermidades. Por favor, não me entenda mal.
Não estou insinuando que todo crente que tem um problema é carnal. Estou sugerindo que muitos de nós estamos sofrendo uma série de perdas e derrotas porque estamos sendo carnais, permanecendo em cima do muro em relação ao Evangelho. O que significa ser um crente carnal? De forma bem simples, a carnalidade é um estado espiritual em que o cristão nascido de novo consciente e persistentemente vive para si, e não para Cristo. Paulo explica este conceito de carnalidade em 1 Coríntios 3, o qual veremos adiante. Um cristão de verdade. Primeiro vamos definir o que é um cristão carnal e um cristão de verdade. Quando eu digo cristão carnal, é exatamente isso o que quero dizer. Não estou falando sobre aqueles que não vieram a Cristo. Você não pode abandonar o seu primeiro amor por Jesus se nunca se relacionou verdadeiramente com Ele. Portanto, quando falo sobre um cristão carnal, tenho em mente um crente nascido de novo. Você sabe que é possível estar no caminho para a salvação e, ainda assim, ter pouca utilidade para Deus aqui na terra. E possível receber ao Senhor Jesus como Salvador e, ao mesmo tempo, se recusar a se submeter ao seu senhorio. Este é o retrato de um cristão carnal, alguém que recebeu a oportunidade da salvação, mas que tem sua vida de fé aqui na terra comprometida. Muitas pessoas pensam que são cristãos carnais quando, na realidade, nem crentes são. Muitos pensam que são desviados, mas nunca estiveram realmente no caminho. Se você nunca confiou no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, então precisa nascer de novo. João 3, 1-7. Você precisa arrepender-se de seus pecados e confiar o seu destino nas mãos de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. A carnalidade não é um de seus problemas, se você não é crente. Algumas vezes olhamos para alguém que diz ter nascido de novo, mas que está vivendo em pecado. É fácil dizer que ele nunca foi um cristão, mas é possível que ele seja um cristão de verdade que se tornou morno e falhou em sua fé. Isso acontece porque os cristãos têm um relacionamento dual com Deus. Assim como existe a possibilidade de se estar legalmente casado sem desfrutar das relações íntimas do casamento, é também possível estar casado com Cristo sem desfrutar da comunhão que deve ser parte de nosso relacionamento com Ele. Uma pessoa pode ser cristã e carnal ao mesmo tempo. Isto está claro na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Ele diz no versículo 1: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Observe que Paulo falou a estas pessoas como irmãos, como estando,
em Cristo. Os irmãos são parte da família de Deus. Se você está em Cristo, é um cristão. Nesse capítulo, o apóstolo vai corrigir seus leitores porque, mesmo sendo eles irmãos, parte da família, e permanecendo em Cristo, cristãos de verdade, estão falhando espiritualmente. Paulo abre sua carta para essa igreja, constituída em grande parte de cristãos carnais, dizendo: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1:2. As pessoas da igreja de Corinto eram separadas para cumprir os propósitos de Deus. Eram salvas, santificadas e membros da família de Deus. Mesmo assim eram carnais, vivendo como se Cristo não fosse o alvo de seu amor, muito menos do seu primeiro amor. Existem muitas ilustrações na Bíblia de pessoas que se comprometeram com Deus e terminaram terrivelmente fracassadas. Por exemplo, Saul, o primeiro rei de Israel. Ele era o regente ungido por Deus, escolhido para liderar Israel. 1 Samuel 10:1. Mesmo assim tornou-se rebelde contra Deus, acabou fazendo uso da bruxaria e, finalmente, cometeu suicídio. O sucessor de Saul, Davi, viveu num estado de carnalidade não somente quando adulterou com Batseba, mas também quando cometeu assassinato e tentou encobrir tudo, até que o profeta Natã o confrontou, segundo Samuel 11:12. O filho de Davi, Salomão, foi um grande rei. Os primeiros 10 capítulos de 1 Reis nos dizem o quão dedicado ele era. Quando teve a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa que seu coração desejasse, Salomão orou: não me dê riquezas, me dê sabedoria. 1 Reis 3:12-15. Existem poucas orações na Bíblia tão grandiosas como a oração que Salomão fez quando dedicou o templo. 1 Reis 8:22-53. Ele era um homem comprometido. No entanto, a Bíblia diz em 1 Reis 11:1 que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Uma declaração bem modesta para quem acabou tendo 700 mulheres e 300 concubinas. Estas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus. Se essa não for uma descrição clara do abandono do primeiro amor, não sei qual outra poderia ser. Não é de admirar que, quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, seu tema fosse o vazio da vida. Quando deixou o seu primeiro amor e entrou numa vida de carnalidade,
Salomão só poderia falar sobre a falta de significado da vida fora de um relacionamento dinâmico com Deus, porque ele havia se tornado um crente carnal. A lista de pessoas que deixaram seu primeiro amor na Bíblia é grande. Em 1 Coríntios, lemos sobre um homem que estava vivendo num relacionamento incestuoso com sua madrasta. Embora Paulo tivesse pronunciado um julgamento severo sobre este homem, expulsando-o da igreja, ele deve ter sido apenas um crente que necessitava de disciplina severa para vir a arrepender-se e experimentar a restauração. 1 Coríntios 5, 1-5. O que quero dizer é que ter conhecido o caminho da salvação há 10 anos não garante sua espiritualidade hoje. Deus lhe deu vida nova, mas você deve viver uma nova vida. É possível ter sido um campeão em sua vida espiritual ontem e ser um derrotado hoje. Ainda que vivamos numa caminhada dinâmica com Deus no dia a dia, é possível que sejamos reprovados. Um cristão estagnado também quero que saiba que um cristão carnal é um cristão estagnado. Veja 10 Coríntios 3:2. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Um cristão carnal é alguém que conheceu por algum tempo o caminho da salvação, mesmo assim não demonstra um crescimento espiritual. Uma das coisas que me alarma é o número de cristãos que vêm à igreja semana após semana, mês após mês, ano após ano, mas não experimentam nenhum progresso espiritual. Eles ainda estão envolvidos com os mesmos velhos pecados e continuam agindo da mesma forma antiga. Recusam-se a pensar biblicamente e a se relacionar com Deus como Ele quer. Sentam-se nos mesmos bancos todos os cultos. Mas não conseguem superar coisas do passado. Crentes A, B, C. Paulo diz que a principal característica do crente carnal é a dificuldade em ingerir alimento espiritual sólido. Em outras palavras, não são capazes de se aprofundarem nas coisas de Deus. Eles são o que eu chamo de crentes A, B, C. Muitos de nós se sentiriam insultados se alguém lhes desse um livro que começasse com A de avião. Avião é um meio de transporte. E na página seguinte lê-se B de banana. Banana é bom. Depois, C de casa. E assim por diante. Você diria, já fiz o jardim de infância e passei desta fase. Você aprendeu o alfabeto quando era pequeno. Você aprendeu essas coisas e cresceu. Mas conhecemos pessoas que não gastaram o seu tempo no aprendizado, pois, por alguma razão, abandonaram a escola. Hoje, mesmo sendo adultas,
Tudo o que sabem é que avião começa com a letra A. O meio pelo qual desenvolvemos nossa habilidade de leitura é a prática. Não basta querer ler, ter esperança ou orar para receber o dom da leitura. Se você quiser aprender a ler, precisa praticar. Assim, se quiser tornar-se um cristão espiritual, o qual tem o seu primeiro amor como prioridade, deve fazer as coisas necessárias para crescer espiritualmente. Você não pode continuar estagnado. Crentes Parados recentemente estava com um grupo de amigos em Lagos, na Nigéria, quando o táxi parou. Não saímos do lugar. Era a minha primeira noite naquele país e eu tive de sair do carro e empurrá-lo. Depois de algum tempo descobrimos que o indicador de combustível estava quebrado e não sinalizou que a gasolina havia acabado. O motorista estava levando-nos para um lugar sem ter gasolina no tanque. Logo conseguimos um pouco de combustível e o carro seguiu viagem, após ter sido devidamente abastecido. No carro estavam 2 homens e 2 mulheres de Deus, mas, mesmo assim, ele não podia ir a lugar nenhum, porque era necessário que houvesse gasolina no tanque. Não importava o que fizéssemos, a única coisa que resolveria nosso problema era a gasolina. Nada mais servia. Muitos de nós queremos dar tudo para Deus e nos esquecemos de que temos de dar para Ele o que é realmente necessário. Queremos dar para Deus um pouco disso e daquilo, mas nossos motores espirituais não vão pegar porque não estamos dando para Deus o que é necessário. Uma vida compromissada, usando todo o nosso tempo para as coisas do Espírito. Infelizmente minha experiência com táxis nigerianos não parou por aí. Estávamos prestes a entrar na autoestrada, quando o táxi parou novamente. Saímos do carro e o empurramos até um posto de gasolina, onde ele parou de vez. Em minha primeira noite na Nigéria, precisei pegar carona com meus amigos. Por causa do táxi parado, não pudemos chegar ao nosso destino em tempo hábil. Estávamos presos. Muitas vezes os cristãos são carnais porque estão parados. Eles não podem seguir em frente, não importa o quanto pisem no acelerador, pois caíram no buraco. Estão nessa situação por escolha própria, porque se recusam a deixar o leite para se alimentar com comida sólida. Eles ainda medem o sucesso de suas vidas espirituais pelo entretenimento que têm na igreja e não pelo ensino que recebem. Precisam sentir-se bem, mesmo que não estejam aprendendo nada. Querem que alguém lhes dê a palavra na boca, pois não conseguem usar os talheres sozinhos. É compreensível que um bebê não se alimente sozinho, mas, ao atingir determinada fase,
já consegue comer sem a ajuda de ninguém. Os cristãos de Corinto não conseguiam alimentar-se sozinhos. Como as pessoas descritas em Hebreus 5:11, eles se tomaram negligentes para ouvir. Os cristãos carnais recusaram-se a aprender e aplicar a verdade de Deus. Esta atitude paralisa por completo o desenvolvimento espiritual. Isso sugere uma terceira característica da carnalidade. Um cristão com a mentalidade carnal. O cristão carnal é aquele que tem sua mentalidade dirigida pelas coisas que não são do Espírito. Em 1 Coríntios 3:3, Paulo diz: ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais, e não andais segundo os homens. Agora Paulo entra no cerne da questão. Os cristãos carnais desenvolveram uma mentalidade de desobediência. Isto significa que estão vivendo em pecado por vontade própria, sendo antes controlados pela velha criatura do que pela nova criatura na qual se transformaram. Nem todo cristão é carnal. Estamos falando de um caso de decisão própria, não de um pecado ocasional. Todo mundo peca, ninguém é perfeito. Uma pessoa que cede à tentação não é necessariamente um cristão carnal. Este tipo de cristão tem uma mentalidade diferente, uma forma de pensar que busca gratificar a ele mesmo, em vez de agradar a Cristo. Paulo utiliza a ideia da carne simbolizando a capacidade que todos nós temos de agradar a nós mesmos. As coisas que são da carne nos agradam porque vivemos na carne. Pense agora no pecado que mais tenta seu coração. A razão pela qual ele o atrai tanto é porque ele lhe traz prazer e faz com que você se sinta bem. O pecado trabalha em nossos sentidos e agrada a nossa carne. Quando Deus nos mostrou o caminho da salvação, Ele o fez para servirmos a Cristo. Não podemos superar nossa carnalidade até que haja uma mudança de enfoque e nossa mentalidade se torne espiritual. Para que possamos entender isso, devemos observar os 4 tipos de pessoas que Paulo menciona no texto. Assim poderemos ver como um cristão carnal se encaixa nesse contexto. A pessoa natural é o primeiro tipo descrito em 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Certa vez conversando com um irmão, ele me disse: eu sou um homem natural. Isso para ele podia parecer bom, mas, de acordo com a Bíblia, não é algo que possa ser motivo de orgulho. Um homem natural é o mesmo que um não cristão, um descrente. Um cristão deve ser sobrenatural.
Um não cristão faz as coisas naturalmente. Sua mentalidade é de que qualquer coisa é aceitável simplesmente pelo fato de que todo mundo a pratica, porque é natural. Note as duas principais marcas registradas das pessoas naturais. A primeira é que não recebem bem as coisas espirituais. Elas não querem ter um compromisso com as coisas do Espírito, nem que as verdades de Deus controlem suas vidas. A segunda marca dos homens e mulheres naturais é que as coisas espirituais lhes parecem tolices. Eles não recebem bem as coisas de Deus, pois não sabem o que fazer com elas. Não sabem como aplicar as coisas do Espírito em suas vidas. Sendo assim, assuntos como morte e vida eterna não são muito importantes para as pessoas naturais. Elas falam sobre todas as coisas, menos as do espírito. O homem natural pode entender de ciência, matemática e outras coisas, mas não pode entender e apreciar a realidade espiritual. Ele é como o homem que assistia à TV na casa de um amigo quando começou um filme muito interessante. A televisão de seu amigo era pequena, então ele disse a si mesmo: "Vou assistir esse filme lá em casa, na TV de tela grande que acabei de comprar." Então ele vai para casa, liga seu telão, mas não consegue achar o filme que queria ver. Ele muda de canal, a imagem da televisão é perfeita, o som é estéril, mas não encontra o filme desejado. Você provavelmente já sabe o que aconteceu. Este homem não tinha televisão a cabo. Na TV a cabo as pessoas têm a possibilidade de receber o sinal de canais que normalmente não estão disponíveis na TV aberta. O homem tinha uma televisão maior e melhor, mas ele não podia receber o sinal daquele filme porque ele não era assinante de TV a cabo. O não crente não pode conectar-se com as coisas de Deus, não importando a sofisticação de seu equipamento ou quanto prestígio possua. Ele não tem acesso a Deus. Muitos não crentes têm muito para mostrar ao mundo das coisas do mundo, mas não conseguem receber o sinal das coisas espirituais porque não estão conectados a Deus. A pessoa espiritual. O segundo tipo de pessoa que Paulo descreve está nos versículos 15 e 16 de 1 Coríntios 2. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Note a referência sobre a mente. A pessoa espiritual é um cristão maduro que pensa como Cristo pensa. A mente é a chave porque ela é o canal por meio do qual você coleta os dados que regem sua ação.
Todas as suas ações acontecem porque o seu cérebro diz que você deve proceder de determinada maneira. Sem o seu cérebro, nada funciona. Ele é o canal que controla suas funções motoras, sua fala e todas as outras funções de seu corpo. Quando o seu cérebro para, as outras partes do seu organismo por si só não podem funcionar. O cérebro é para o corpo o mesmo que a mente é para a alma. Assim, Paulo está dizendo que uma pessoa espiritual aprendeu a pensar os pensamentos de Deus. Ela alcançou um ponto onde conscientemente, mesmo que não seja sempre perfeita, analisa, avalia e examina a vida sob a perspectiva de Deus. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Nas suas decisões, planejamentos e orientações de vida, você regularmente faz a pergunta: o que Deus pensa disso? Se você não se pergunta isso, é porque ainda não se tornou uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual pensa como Cristo. Uma das marcas da pessoa espiritual é a sua percepção das coisas espirituais. A pessoa espiritual é capaz de conectar as decisões presentes com as consequências futuras, porque ela é madura. As pessoas imaturas não fazem esta conexão. Elas somente vivem o momento. Meus filhos, especialmente os mais novos, não falam sobre a salvação. Eles nunca tocaram neste assunto. Mas eles sempre falam sobre compras. Eu dou um pouco de dinheiro para eles e imediatamente o dinheiro desaparece. Isso acontece porque o nível de maturidade deles não permite que consigam ver as coisas a longo prazo. A maturidade, por outro lado, diz que eu devo olhar para o futuro, em vez de olhar apenas para o momento. A pessoa espiritual analisa as coisas sob a perspectiva divina, não somente conforme as circunstâncias imediatas. Ela tem a habilidade de discernir os fatos. Ela possui o ponto de vista de Deus. Meninos em Cristo. Do capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Agora estamos falando de crianças na fé, pessoas que são recém-nascidas no Espírito. Essas pessoas não perseveraram no caminho da salvação por tempo suficiente para se tornarem espirituais. Isto pode parecer um pouco confuso, porque alguns cristãos recém-convertidos alcançam um alto nível espiritual já no primeiro dia de suas conversões. Eles parecem ser espiritualmente mais maduros do que pessoas que conhecem a Cristo há muito tempo. Quando falo que um cristão recém-convertido não pode ser espiritual, quero dizer que ele não pode ser maduro.
Uma criança na fé pode ser um cristão controlado pelo Espírito, porém ele não pode ser maduro, porque a maturidade é uma consequência do tempo. Note que Paulo não coloca nenhum tipo de culpa sobre essas pessoas por serem imaturas. Você não pode condenar um nenê por fazer coisas próprias de um nenê. Tudo o que se pode esperar é que ele haja como um nenê. Quando Paulo fala sobre meninos em Cristo, ele está falando sobre crentes que estão no jardim da infância porque ainda não houve tempo hábil para que eles pudessem estar na faculdade. Eles não tiveram tempo de se desenvolver porque ainda são jovens. Quando estive na Nigéria, precisei de ajuda porque as pessoas falavam em outro idioma e eu não sabia o que estava acontecendo. Sempre perguntava ao meu intérprete: o que é que ele está dizendo? Eu era novo naquele ambiente. Ninguém esperava que eu falasse ou entendesse a linguagem nigeriana. Não havia nada de errado comigo. Isto é o que acontece com os cristãos recém-convertidos. Eles são novos na fé e não sabem como agir ou falar. Se você é novo cristão, não fique frustrado porque ainda não é maduro. Permita que o Espírito Santo controle quem você é e ele o tornará muito melhor do que era antes. A pessoa carnal. Agora estamos voltando para o ponto em que começamos. Fizemos a volta completa porque o quarto tipo de pessoa é o cristão carnal descrito em 1 Coríntios 3:3, ainda sois carnais. A palavra ainda é a chave para compreendermos o texto. Houve muito tempo para o crescimento espiritual, mas os cristãos carnais ainda estavam vivendo em seus hábitos antigos. Eles escorregavam muito, caindo em seus caminhos carnais. Eles não eram tão diferentes das pessoas do mundo. Você provavelmente mudou bastante quando conheceu o caminho da salvação. Depois dessa mudança inicial, entretanto, é fácil ficar estagnado e depois começar a retroceder. Se você não tomar cuidado, começará a fazer as mesmas coisas que havia deixado de fazer quando recebeu a salvação. Quando isto acontece, você coloca uma fachada espiritual para que, quando lhe olharem, as pessoas pensem que você mudou. Mas se elas morassem na sua casa, saberiam que a sua mudança não foi verdadeira. Você se veste como um santo. Usa um perfume santo. Tem um sorriso santo. Nada disso, contudo, pode esconder o fato de que o seu desenvolvimento espiritual está estagnado. No caso dos crentes em Corinto, Paulo os conhecia há vários anos. Agora ele estava escrevendo para dizer: meus amigos, vocês já têm vários anos de idade e nem estão andando. Ainda usam fraldas.
vocês não fizeram nenhum progresso. Vocês praticam os exercícios espirituais, mas ainda estão só engatinhando. Um dos ministros da igreja da qual eu sou pastor em Dallas chama-se Dr. Sone. Ele é da Nigéria. Quando conversa, confunde o inglês com a sua língua nativa. Muitas vezes não sei o que está querendo falar para mim. Isso me preocupa. Ele pode estar fomentando uma revolução na igreja e eu não estou sabendo de nada. O doutor, acho se expressa bem em inglês comigo, mas, quando fala em nigeriano, sei que está falando alguma coisa que não quer que eu saiba. Eu sempre falo para ele, por favor, fale inglês quando estiver perto de mim. A mesma coisa acontece com um cristão carnal. Ele fala o cristianes, mas vive em outro dialeto. Ele diz, louvado seja Deus, aleluia e amém, com seus lábios, mas fala um idioma bem diferente com a sua vida. Dos 4 tipos de pessoas descritas por Paulo em 1 Coríntios 2-3, o cristão carnal é o único que não está agindo da forma devida. Você não pode esperar que o homem natural haja de uma forma que não é natural. Você não pode culpar uma criança por ser imatura, nem culpar o cristão espiritual que se está desenvolvendo espiritualmente. O homem carnal, porém, é um problema porque ele teve o tempo necessário para crescer, mas teve o seu crescimento estagnado. Um cristão rebelde. Isto nos traz ao nosso ponto final. O cristão carnal é um cristão rebelde. Paulo diz em 1 Coríntios 3-4, pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais. Você já disse alguma vez que errar é humano? Isso é desculpa de não crente. Este é o diálogo das pessoas que andam segundo o caminho dos homens. Alguma vez você já disse, mas todo mundo faz isso. Este é mais um exemplo de pessoas que andam segundo os homens. Paulo fala à igreja em Corinto: vocês estão agindo igual a todo mundo, da mesma maneira que os não crentes que estão ao seu redor. Vocês não estão agindo como o novo homem e a nova mulher que foram criados para ser. Vocês estão fazendo as coisas que os não crentes fazem, recusando-se a ser submissos. O que esses cristãos carnais estavam fazendo? Neste capítulo, Paulo fala sobre o ciúme e o conflito entre os líderes humanos. Eles estavam comprando brigas e falando mal de outros líderes. Não somente toleravam um vergonhoso caso de incesto, mas também orgulhavam-se dele. Em Gálatas 5, Paulo fala sobre vida imoral, atividades impuras, inveja, conflitos e idolatria. Ele chama essas coisas de obras da carne.
Ele está dizendo que, quando os cristãos adotam estas atitudes é porque eles são rebeldes. Eles estão se recusando a ser submissos. Todos nós já vimos crianças rebeldes que se tornam adolescentes. Não é que seu filho não entenda quando você fala, arrume o seu quarto, mas ele pensa que, porque cresceu, tem coisas mais importantes a fazer. Então ele diz: não vou arrumar o quarto. Agora você possui um problema com a rebeldia. Então você diz a ele mais uma vez para arrumar o quarto e ele não faz nada. Isto é rebeldia. O seu filho está agindo de forma diferente daquela que você lhe ensinou, então você deve lidar com a rebeldia dele. A mesma coisa acontece com um cristão que recebeu o caminho da salvação há algum tempo, mas que ainda está vivendo de acordo com os padrões da carne. Vamos deixar isto bem claro. Não é que ele não consiga fazer o que é certo. Ele se recusa a fazer a coisa certa, porque levar uma vida carnal para ele foi uma decisão própria. Bem, reconheço que existem pessoas que necessitam de ajuda. Conheço pessoas que facilmente se atrapalham com todos os tipos de problemas, mas esses padrões pecaminosos são ativados e perpetuados por decisões conscientes que cada indivíduo toma. Um cristão nunca se toma um objeto indefeso nas mãos de Satanás. Brincando no barro. Se você vê uma criança brincando no barro, não liga para isso porque as crianças normalmente brincam com barro. Elas tentam comer a lama e rolam no barro. A lama é um brinquedo para elas. No entanto, se vê um homem de 21 anos de idade brincando na terra, rolando nela e tentando comer barro, você tem um grande problema em suas mãos. Mas o tempo é a única diferença entre a criança e o homem. Uma pessoa com 21 anos de idade deve saber que a lama não é um brinquedo. Existem cristãos que foram iluminados no caminho da salvação há muito tempo e ainda estão brincando com a lama espiritual e se divertindo com ela. Nós poderíamos entender caso eles fossem recém-convertidos, que não soubessem que a sujeira não é algo para se brincar. Os cristãos não podem ser expostos à verdade de Deus semana após semana e não identificar a lama quando eles a veem. Deus não está somente tentando manter-nos longe da sujeira. Ele quer mostrar-nos algo muito melhor, para que nunca mais tenhamos vontade de brincar na lama novamente. A lama que o mundo oferece pode parecer boa para um cristão que deixou o seu primeiro amor e necessita voltar a ele. O meu desafio desde o início é que você faça uma avaliação de sua vida e determine a sua condição atual. Se você é natural, ou seja, não vai ser salvo.
Se é espiritual e sempre olha as coisas do ponto de vista de Deus. Se é recém-convertido, um bebê em Cristo ou se é carnal, que não está vivendo como a nova pessoa que você é em Jesus. Se você descobriu que a carnalidade é a categoria na qual se encaixa, quero encorajá-lo a voltar ao seu primeiro amor, Jesus Cristo, ainda hoje. De volta ao primeiro amor. Apesar da segunda parte deste livro ser baseada em aplicações práticas, quero dar-lhe algumas ideias a cada passo do caminho para ajudá-lo a reconquistar o seu primeiro amor e manter Cristo no centro de seu coração. Aqui estão algumas ideias de como você pode começar. 1. Se você está lendo este capítulo e ainda não experimentou a salvação, deve pensar a respeito de sua vida eterna. Simplesmente reconheça que você é um pecador, veja Romanos 3:9. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros. Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. 10. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. 23. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu para pagar pelos seus pecados na cruz e ressuscitou dos mortos para salvá-lo. Romanos 5:8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. 10. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados certamente seremos salvos por sua vida. 13. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. O livro de João 1:12 diz: Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode conhecer a alegria do perdão e da vida eterna. 2. Talvez você tenha de admitir que, usando a ilustração citada, você virou na esquina errada e deixou o seu primeiro amor para trás. O importante agora é que reconheça o que aconteceu e volte ao caminho certo. Diga para Deus o que está acontecendo. Peça a Ele para perdoá-lo e colocá-lo de volta no caminho do crescimento espiritual. Ele está ansioso por fazer isso, como o pai que esperava na estrada pelo retomo de seu filho. Veja Lucas 15. Filho pródigo. 3. Uma vez que o caminho da carnalidade está marcado por uma série de escolhas e decisões, talvez você deva fazer escolhas melhores.
Lembre-se de que uma das marcas que acompanham as pessoas espiritualmente maduras é que elas veem as consequências de suas decisões a longo prazo, sem imediatismos, e agem de acordo com elas. Você está para tomar uma decisão que necessita de mais oração e reflexão e, se for possível, adie esta decisão até que possa dizer que Deus a aprova. Converse com o seu pastor ou com um cristão maduro, que poderão ajudá-lo a obter uma perspectiva melhor sobre o assunto. 4. A vida cristã é uma vida sobrenatural. Desta forma, quando os outros nos olham, devem ver algo que não pode ser simplesmente explicado em termos naturais. Nosso amor, nossa paz, nossa alegria, nossa generosidade, etc. Pergunte a si mesmo: existe alguma coisa na minha vida que não possa ser explicada exceto pelo poder do Espírito Santo que está trabalhando em mim?